Estamos aqui hoje para mais um Conversa com Andréa. Tem sido realmente um prazer muito gratificante poder fazer esse trabalho, poder fazer esse bate-papo, não é uma entrevista, com os nossos candidatos a vereadores ou candidatos à reeleição. E eu acho muito importante que você, eleitor, assista e que esteja conosco até o final para ouvir as propostas, os valores, as ideias dessas pessoas que estão pleiteando um cargo tão importante no nosso município. Um cargo hoje que é bem remunerado e um cargo que deveria trabalhar para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que, apesar de estar iniciando na política agora, ela já exerce um trabalho, já tem entrega dentro da política, dentro da Secretaria de Meio Ambiente. A nossa convidada hoje é a Andréa Duque Estrada. Oi, André. Um prazer estar aqui com você, com vocês aí que estão nos assistindo, que vão gastar esse tempo, né, se informando sobre a política nesse momento na nossa cidade de Nova Friburgo. Então você é um grande amigo, a gente já caminha junto há algum tempo, né, a gente já conversou bastante sobre várias coisas, sabe, sobre vários conselhos que você já me deu. Então é um prazer estar aqui com você. Que bom. E eu penso, Andréa, que só para a gente analisar, vamos trocar o gasto pelo que investe o tempo, né? Porque você tocou talvez num tema crucial. Eu acho que o que a gente falou aqui agora a gente podia até parar, né? Que já tinha um valor enorme, que é o quê? As pessoas investirem o bem mais valioso que elas têm, que é o tempo, em um grande projeto de cidade, a um grande projeto de município e de alterar a realidade, a minha, a sua e a realidade deles e dos filhos e dos netos. E como que isso é possível? Isso só é possível se estiver pessoas de valores, pessoas alinhadas com o que cada eleitor deseja na política. Então eu vou te pedir, André, que você comece com uma pergunta que eu vou te fazer, que é: quem é você? Então, Andréa Duque Estrada é uma advogada, uma mulher que, embora não pareça, mas é uma mulher simples, que se satisfaz com poucas coisas, mas de muita garra e que não desiste fácil. É isso. Olha, ela resumiu, mas deu um belíssimo recado. Vou aproveitar a sua fala para você falar um pouquinho da mulher na política. Então, para mim é um grande desafio. Eu sempre achei extremamente importante a gente, como mulher, se posicionar em todos os âmbitos da sociedade. Então, como advogada, eu ingressei na política de ordem há mais ou menos uns 10 anos atrás, como presidente da Comissão de Ética e Disciplina, depois, posteriormente, como diretora tesoureira. Então, eu penso que ingressei já há um tempo atrás e sempre querendo me posicionar e principalmente o olhar da mulher, que é diferenciado, né? Vamos combinar, né? Eu respeito os homens, né? Mas as mulheres, elas são mais sensíveis em algumas questões. Então eu acho muito importante esse equilíbrio entre mulheres e homens disputando uma cadeira na Câmara Municipal e aí, especificamente de Nova Friburgo. Então é importante essa visão. Então é isso que hoje me impulsiona, colocar aquilo que eu sei, aquilo que eu posso fazer, não só tecnicamente, importante falar, mas também com sentimento, porque sou mulher, sou mãe, sou esposa e sou avó. Então eu conheço, né, como que meus filhos precisam, minha neta precisa. Então a gente quer essa cidade para os nossos filhos, deixar esse legado. Isso é extremamente importante para mim. Eu fico com a parte da sua fala que você disse da sua neta, né? Então, eu tenho 3 netas e tudo que a gente faz hoje não é por nós. Hoje seria muito mais cômodo, quase aos 50 anos, eu estou com 47 anos, me considero um jovem, né? Acho que o mundo moderno, as idades mudaram bastante, mas seria muito mais cômodo me preocupar em ir à praia, em passear, em me divertir, quando eu vou me aposentar, e não é nisso que a gente pensa. A gente pensa num propósito para deixarmos uma cidade melhor para quem? Para os nossos filhos e principalmente para os nossos netos. E eu fico pensando, né, em que Nova Friburgo vai se tornar no futuro? Só depende de nós. Nós temos algumas possibilidades. Nós podemos ter aqui a melhor cidade do Brasil. Com certeza. Ou podemos ter uma cidade que talvez nós vamos querer ir embora daqui um dia. Isso depende de quê? Isso depende dos políticos, dos planos de governo, dos vereadores escolhidos, para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável. Eu queria que você falasse um pouco, Andréa, do tempo que você ficou na Secretaria de Meio Ambiente
e dos principais projetos que foram feitos na Secretaria. Então, foi um tempo extremamente precioso estar na Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Nós dali temos 2 secretarias em uma com 7 subsecretarias, com vários assuntos diversos na Secretaria. Então, é um aprendizado absurdo. Então, para mim, foi muito bom eu estar dentro da Secretaria do Meio Ambiente e me aproximar e olhar com uma outra lente o município. Porque quando você é o munícipe, que você está do outro lado, você tem uma visão. Quando você entra para o executivo, eu não tive a experiência ainda do legislativo, mas eu acho que a gente olha com uma outra lente. E a gente fez vários projetos lá, iniciamos várias coisas bacanas para a cidade. Um deles foi no nosso distrito de Amparo, que foi aprovado recentemente agora, uma unidade de conservação, que é o Refúgio de Vida Silvestre, que a ideia totalmente é ligar o circuito turístico com a unidade de conservação e movimentar o turismo ecológico lá naquela região. Nós fizemos isso com muitas reuniões com a Associação de Moradores, porque eu acho extremamente importante aqueles que estão no poder público ouvir a população. Porque faz sentido para a população daquele lugar ter aquele projeto lá. Então a gente precisa começar também a andar pelos bairros e conversar com as pessoas para a gente entender o que as pessoas querem. Então lá, hoje a gente conseguiu, me parece que teve o decreto agora, então o Refúgio de Vida Silvestre. Claro que isso vai avançar, vai ter lá a sede, vai construir, tudo tem um processo ainda para acontecer, mas a gente avançou absurdamente. Esse é um dos projetos que a gente fez na Secretaria que moveu o meu coração de uma forma muito, muito bacana, né, de você ver a natureza, ver o quanto a gente precisa proteger, porque o manancial tem muita água, né, e proteger essa água em Amparo, isso é valioso, isso é tesouro. Né? Temos vários outros projetos, como o Rio Grandina Resiliente, que foi um projeto muito interessante, que a gente fez em parceria com o governo alemão. E os nossos projetos, nós concorremos a esse edital com várias cidades do Brasil e ficamos entre os 6 melhores projetos de urbanismo sobre adaptabilidade do risco no nosso território. E nós somos o único projeto de risco e os 6 melhores do Brasil. Isso nos rendeu aí vários profissionais gabaritados nos ajudando a fazer um projeto de adaptabilidade em Rio Grandina. Então lá tem o radioamador, que é algo que a gente quer trazer para um momento que a gente vai precisar, pode precisar ou não. Um galpão para a gente ter abrigo, uma rota de fuga e várias melhorias no centro do distrito de Amparo. Então é o início de um olhar da cidade para esse território que a gente sabe que é sensível. Então, eu acho muito importante essa prevenção. Então, esse é um dos projetos também brilhantes que nós fizemos lá. Outro grande projeto que já acontece, né, foi em 5 escolas, hoje acontece o tratamento do lixo. Então, a gente hoje faz lá, né, tem um projeto que em 5 escolas ensinam os alunos como administrar esse lixo que a gente produz todos os dias na nossa casa, na nossa escola, na sua empresa, o que fazer com ele? Isso é um problema grave no mundo, não é no Brasil, nem em Nova Friburgo, nem no estado do Rio, é um problema do mundo. Então a gente precisa começar a ser mais insistente nessa área e começar a fazer esses projetos. Então a gente tem esse projeto também, fora a castração, né, que nunca teve Friburgo, nunca teve castração gratuita e hoje a gente castra 200 animais por mês, gratuitamente para as pessoas que têm lá a sua comprovação, tem todo um critério, mas já se faz isso, entre outros. Outros projetos também importantes, se a gente passar aqui, a gente vai falar de vários, mas... Foram quantos anos na Secretaria? Então, eu assumi a Secretaria como secretária em 2022. Em 2021, eu vim com o Johnny Maia, com a convite dele, para assumir a Subsecretaria de Regularização Fundiária, que também é um projeto que não tinha saído do papel. A gente levou esse projeto para Brasília, do Horto do Vino, que é uma regularização fundiária antiga em Friburgo, e que caminha lá em Brasília hoje, para que a gente possa ter recurso, porque é muito extenso o projeto. E em 2022 eu recebi o convite de assumir a secretaria como gestora direta da pasta, como secretária. Então foram, como secretária, 2 anos e 3 meses, mais ou menos, né? Que eu saí em abril, mais ou menos isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acompanhei sobre o ICMS verde. Então, o ICMS ecológico, ele teve um aumento, né, nesse tempo, e cada projeto que você faz, que você consegue cadastrar dentro dos critérios
que o Estado propõe, você aumenta esse ICMS ecológico, né? Esse dinheiro ele volta para o município, é um bolo, né? Você parte lá em fatias e distribui nos municípios que mais avançaram na área ambiental. E a notícia boa é que com a criação da unidade de conservação, esse valor sobe ainda mais. Então a gente tem sempre que estar atento com relação a esses projetos, que não pode ficar só no papel, ele tem que ser efetivo. E aí algo importantíssimo que também a gente pontuou quando nós trouxemos o Promeia, que é todo o trabalho para a educação ambiental. E hoje também a gente tem um decreto, que eu não sei se você sabe, mas o município de Nova Friburgo foi convidado para estar numa mesa no Rio de Janeiro com vários outros municípios, onde o nosso decreto foi caso exitoso no Rio de Janeiro, foi um decreto que foi modelo para os outros municípios. Então a gente avançou muito também nessa área. Temos que avançar? Óbvio, não fizemos tudo, né? Tudo é um processo. A gente avançou bastante, mas ainda precisa se fazer muito em Nova Friburgo. Sem falar do projeto Arborizar, que eu não posso deixar de falar, né? Às vezes a nossa fala fica longa, mas a gente é tanta coisa que a gente fez, né? Sim. Eu nem acredito que a gente fez tanta coisa, né? Mas a equipe realmente era boa, né? Não é só um mérito meu, é uma equipe, é um mérito de toda a equipe. E ali a gente desenvolveu o Arborizar, que é um programa muito interessante, que ele visa a arborização urbana. E eu não sei se você sabe, mas Nova Friburgo é uma das 30 cidades inseridas e certificadas pelo Tricity, que é as cidades que têm arborização urbana no mundo. E a gente está lá. Então a gente também conseguiu essa certificação nesse tempo que a gente teve junto da Secretaria do Meio Ambiente. Realmente eu acompanhei, André, e sei o quanto você é entusiasta e o quanto você trabalhou, né, na Secretaria. E enquanto você falava, eu lembrei o que me emociona do tempo que eu estive no governo, né? Tem muitas coisas boas que a gente faz, são muitas dificuldades que a gente passa também. Muitas. Mas acho que são mais coisas boas, por isso a gente está aqui hoje batendo esse papo, pensando em eleição e nisso tudo. Quando eu entrei na secretaria, nós tínhamos 660 milhões de orçamento. Orçamento é o dinheiro que o município arrecada através de impostos, através de repasses estaduais, federais. E quando saí, nós já tínhamos passado 922 milhões, estávamos chegando a 980. E quando eu falo disso, eu me emociono um pouco, porque a hora que você tem 300 milhões a mais ou 50% a mais de arrecadação, é esse dinheiro que vai para a saúde, que vai para a educação, que vai para a mobilidade urbana, que vai para o fundo que nós criamos do servidor como uma meritocracia, uma bonificação. Então, assim, estar como agente público, como servidor público, gera um sentimento, né, de muito orgulho, isso próprio, né? São sentimentos que nós temos quando chegamos em casa à noite para refletir ou para contar um pouco do nosso dia. Só que dentro desse aumento todo de arrecadação, eu tenho uma visão, e tive até uma conversa com o prefeito alguns meses atrás sobre isso, e queria ouvir um pouco a sua opinião. Você falou do desenvolvimento urbano, né? Nós fizemos um trabalho de aumento de arrecadação. Esse aumento foi focado em cima do aumento de empresas, do número de empresas novas que abriram, do número de empresas que nós conseguimos colocar para pagar o ISS, que muitas pagavam em outros municípios por dificuldade de se cadastrar no município. Então, assim, foi feito todo um trabalho com esse aumento de arrecadação. Eu não acredito que seja viável continuar aumentando a arrecadação em cima da indústria, do comércio e do serviço. Se tiver esse foco, pode ser que daqui para frente comece uma pressão a qual o segmento não aguente, né? A gente tem aí limitações econômicas, né? Não está fácil, os índices de desenvolvimento nacionais não estão como nós gostaríamos. Então, assim, tem um desafio hoje para o empresário e não dá mais para apertar o empresário, não dá para aumentar imposto, não pode nem pensar sobre isso, pelo contrário, a gente precisa diminuir impostos e aumentar a arrecadação pelo volume. Mas tem um setor que me chama muito a atenção. A gente tem em Friburgo, né, provavelmente no próximo ano, e nós já vamos trabalhar o novo plano diretor, com certeza, né? Já está no momento de fazer a renovação, e eu vejo um potencial muito grande que ficou um vazio no passado, que é justamente do desenvolvimento urbano sustentável. Qual é a minha visão? Nós temos hoje muitas áreas em Friburgo que poderiam estar se desenvolvendo para a construção de, principalmente, residências, né? De casas, de apartamentos. A gente podia estar investindo mais nisso.
Qual seria o ganho pro município? Eu vejo inúmeros ganhos. Primeiro, um ganho social, de quanto mais casa você tem, mais possibilidade você tem das pessoas adquirirem. É uma tendência do preço se manter até reduzir, né, pela lei da oferta e da procura. Você tem as opções, muitas vezes hoje, vi também muito seu trabalho sobre as áreas irregulares, muitas vezes se constrói em áreas irregulares por não ter opção de outras áreas. Então, com essa expansão urbana, a gente tem todo esse trabalho social. Além disso, eu fico pensando, a gente tem um aumento de IPTU. Como? Sem aumentar a alíquota. São novas áreas que você cria urbana, com isso você tem novos cadastros de IPTU de pagantes. Você tem o ISS, que é recolhido nas obras das construções, mais arrecadação para o município. E o segmento que gera emprego mais rápido hoje, e a gente sabe disso no Brasil, é a construção civil. Então, num resumo, se a gente consegue evoluir no desenvolvimento urbano sustentável, aumentando o número de residências, de casa, né, de construções, a gente aumenta a arrecadação e faz um trabalho social. Eu queria um pouco a sua opinião sobre essa parte da Secretaria sobre o desenvolvimento urbano. Então, eu penso que como servidor público, a gente tem que servir a comunidade. Por exemplo, eu enquanto estive como secretária de Meio Ambiente, eu atendi, em média, 500 pessoas em 2022, porque é importante a gente passar as informações para as pessoas e aproximar o poder público da comunidade. Andréia, você falou sobre a informatização da prefeitura, né? Quando estava secretário ainda, secretário de Fazenda, a Secretaria de TI faz parte da Fazenda e lá a gente começou esse processo do processo digital, né? Isso. Que já é habitual em grandes cidades. Só trazendo uma clareza aqui para as pessoas, o que vai acontecer? Você de casa vai poder abrir um pedido, uma reclamação, uma revisão e vai acessar o seu processo de casa, se acompanha em que fase que ele está. Isso, sem dúvida, vai mudar muito a vida das pessoas. Existe uma grande importância do poder público hoje, né, acompanhar a tecnologia que já existe. Estamos inventando nada, mas espera aí, o que nós já estamos usando no dia a dia quanto tecnologia? Vamos aproximar o poder público disso que a gente vai ter serviços sendo muito bem feitos. Eu tenho uma pergunta, André, que traz um pouco de reflexão. Sim. A gente faz muita coisa quando está lá, mas nunca dá tempo de fazer tudo que a gente gostaria de ter feito, ou muitas coisas a gente começa e ela demora muito tempo para terminar e aí a gente acaba não terminando. Então o que faltou ser feito, que está no seu coração, que se você pudesse você terminaria hoje? Então, avançar na desburocratização. Avançar na facilitação para que o munícipe chegue ao poder público e ele tenha uma atenção especial. Porque o que eu mais reparei enquanto estive como secretária de Meio Ambiente é que as pessoas muitas vezes elas não querem ficar sendo jogadas de um lado para o outro. Elas querem atenção, elas querem uma informação. Para onde eu tenho que ir, aonde eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Então eu acho que a gente precisa avançar mais nessa pauta, desse processo. O eletrônico vai ajudar, mas nesse processo de contato entre o poder público e o munícipe, que é a ponta, porque nós, na verdade, quando estamos lá, nós trabalhamos para o munícipe. Nós precisamos facilitar a vida das pessoas que procuram o poder público para legalizar, para pagar sua conta, para pagar seu IPTU. E quando a gente faz esse tipo de coisa, quando a gente avança nesses critérios, quem ganha? É você, a população. André, hoje, qual é o perfil do seu eleitor? Então, André, eu acho que eu falo para várias pessoas. Para o jovem, né, eu gosto muito de falar para o jovem porque eu acredito na força da juventude. Eu acredito que os jovens hoje, eles são muito espertos, né? Eu tenho um filho de 22 anos, então eles pegam as coisas de uma maneira muito fácil, né? Eu acho que isso é importante. Eu gosto muito de falar com os idosos, eu acho que a gente precisa também dar essa atenção específica na questão do idoso, mas o meu foco especial hoje é levar essa mulher para a política, valorizar esta mulher, né? Trazer programas que facilitem às vezes os exames
da mama, do câncer de mama, trazer esclarecimento e facilitação também na hora de fazer esse exame e vários outros exames na área da saúde que a mulher precisa. Cursos profissionalizantes para essa mulher poder se colocar no mercado de trabalho. Então eu acho que isso é essencial para as mulheres hoje. A gente pensa em talvez aproximar esses cursos profissionalizantes dos bairros, levar esses cursos até as mulheres, porque muitas vezes as mulheres trabalham fora e quando elas chegam em casa, elas têm que cuidar de filho, de marido, fazer janta. E como vai fazer um curso? Como vai estudar? Então, o poder público poder levar uma facilitação de um curso até essas mulheres, isso é algo que eu acho extremamente importante. E algo que a gente não pode esquecer é a violência contra a mulher, que hoje é um tema extremamente discutido e a gente precisa esclarecer mais esse assunto, levar mais informação e eu digo mais, não só para as mulheres, mas também para os homens. A gente precisa trazer esse tema mais para a nossa mesa de debate. Conversar mais, acolher essa mulher, acolher essa criança vítima de violência. Então a gente na Câmara Municipal, a gente tem muito mais facilidade de incentivar esse tipo de projeto. E com tudo isso, a população ela ganha quando se tem uma pessoa que pensa dessa maneira, com princípios cristãos, com princípios de ética e com princípios de responsabilidade. E aí eu fico muito empolgada de falar da mulher, porque às vezes eu vejo muitas mulheres, às vezes, que é um público bem, que me segue entre 35 anos, ali 50 anos, eu tenho 55 anos. E eu tenho dito muito para as mulheres que me seguem, não desiste, esse recado vai para você. Não desiste, porque sempre tempo de recomeçar. A gente sempre pode fazer algo novo na nossa vida. Né? Eu sou advogada há 30 anos, vim para o poder público, tive uma mega experiência com uma visão totalmente diferente da população, da comunidade, e hoje, aos 55 anos, recebo um convite para vir como candidata a vereadora com o número 22444. Aceitei esse convite, estou aí aprendendo, caminhando nas ruas de Friburgo, fazendo algo novo. Então eu quero deixar um recado para essa mulher que às vezes está lá cabisbaixa e acha que tô com 50 anos, tô com 55 anos, acabou. Não acabou. A gente ainda tem muito para contribuir, tem muita mulher inteligente em Nova Friburgo que pode ocupar esses espaços e doar o seu conhecimento, doar o seu dom. Então, na verdade, eu quero de verdade ser a sua voz na Câmara de Nova Friburgo. No dia 6 de outubro, lembra aí, vota 22444. Andréia, você falando da mulher, me trouxe aqui uma lembrança, né, que a gente convive aqui. O maior empregador de mulheres hoje em Nova Friburgo é o setor do vestuário. Com certeza. Né? E tem uma dificuldade, um desafio muito grande nesse caso específico, que a gente acompanha. Quando eu fui candidato a prefeito, visitei muitas confecções, o tema era esse, e evoluiu, sem dúvida, mas continua sendo uma dificuldade, que são as creches para as mulheres irem trabalhar. Eu tenho minhas 3 netas, 2 estão recém-nascidas, uma nasceu em janeiro, a outra nasceu em março. E aí eu fico pensando na minha filha e na minha nora, como que elas poderiam deixar essas crianças para ir trabalhar, que é a realidade da maior parte da mulher. Qual vai ser a idade adequada para elas voltarem para o mercado de trabalho? Então tem muitos desafios. E eu queria que você falasse um pouco, né, da sua visão sobre as creches, da sua visão sobre a saúde. Por quê? Numa pirâmide do processo evolutivo, a gente sabe que a maior parte do orçamento tem que ser gasto com as coisas básicas. É saúde, é educação, e aí depois a gente começa a trabalhar a assistência social, a mobilidade, o turismo, o meio ambiente, enfim, todas as outras pautas. Eu não estou aqui colocando uma ordem de importância, mas que saúde e educação é o básico da pirâmide, e a maior parte do orçamento está ali. Então, como você pensa a questão das creches, a questão da mulher voltar para o mercado de trabalho e, sobretudo, essa distribuição de orçamento em saúde e educação? Então, eu sou suspeita a falar porque eu sou muito fã do prefeito Johnny Michael, né? Não só fã porque somos amigos, mas principalmente pelo profissional e pela pessoa ética e séria que ele desenvolveu o seu governo. Então, não poderia deixar de ter essa fala aqui no nosso podcast. E acompanhando todo o trabalho que foi feito, a gente avançou muito, né? Vendo de dentro
né, tendo um olhar lá dentro do executivo. A gente avançou muito na educação, a gente avançou muito nas políticas públicas relativas à saúde. Óbvio, abro parênteses novamente, a gente tem que continuar avançando e avançar mais. Mas a gente fez bastante. Com relação, é até interessante essa pergunta, porque uma das coisas que eu falo para as meninas, né, porque vocês não estão vendo, mas a minha equipe hoje aqui são de mulheres que estão me acompanhando hoje aqui. E eu tenho falado para elas, eu quero ir nas confecções, porque eu quero ouvir as mulheres que trabalham e o que elas necessitam. E realmente esse é um tema muito sensível e um tema que elas trazem a todo tempo, que é com relação a como eu vou trabalhar e como eu vou ter tranquilidade de deixar meu filho numa creche, num período aí uma creche integral, num período das férias, que são pautas extremamente importantes e que a gente precisa avançar nas nossas legislações, obviamente respeitando os critérios do MEC, que também não é assim de qualquer maneira. A gente precisa respeitar critérios federais também, de leis federais, que são os indicadores para a gente fazer as leis municipais e estaduais. Então a gente pretende incentivar e avançar. Então isso é um tema importante e é um tema que eu tenho me comprometido, eu não prometo, né? A gente vem com uma visão de política diferente, de comprometimento, uma visão da política em que a gente vai estar ali lutando pelo bem maior, que é a população, que eu acho que essa é a função do vereador, né? Ou daquele que trabalha no executivo, é fazer o melhor. Então a gente pensa em incentivar muito essa questão de avançar nas creches em tempo integral e também arranjar uma solução, obviamente respeitando a legislação, porque existem alguns entraves legislativos, para a gente poder, no período das férias, a gente também ter uma solução para que essas mães possam trabalhar de forma tranquila. Então eu penso que a gente já avançou, tanto na saúde, como você perguntou, como na educação, mas a gente vai avançar cada vez mais. Né? O prefeito Johnny Maico já fez bastante e a gente vai continuar junto a ele, lutando por essas pautas que são sensíveis e que a população tanto precisa. Porque eu acredito muito na educação, André. Eu acho que se a gente investir em pessoas com mais conhecimento, a gente vai ter uma cidade muito melhor e vamos ter uma cidade com desenvolvimento econômico maior. E uma das minhas pautas em relação ao desenvolvimento econômico, eu acho que é uma coisa que a gente até fala junto, é a geração de emprego. A gente precisa gerar emprego na nossa cidade. As pessoas trabalhando, elas vão ter uma vida mais saudável. Elas vão poder ser mais satisfeitas até emocionalmente, porque às vezes se a pessoa não trabalha, ela não tem uma renda, ela não pode comprar às vezes uma coisa básica que ela precisa. Né? Então a gente precisa gerar emprego na nossa cidade. Então desenvolvimento é uma pauta para mim que vai ter uma atenção do meu olhar bem mais nítido, né, para a cidade nesse âmbito. Sim, nós estamos chegando ao fim, faltam 2 minutinhos. Sem dúvida nenhuma, o melhor plano social que existe é a geração de emprego e renda, né? Seja gerarmos emprego ou investirmos na população para montar o seu negócio, para empreender. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. E você falou sobre a sua amizade e admiração pelo prefeito Johnny Maico. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação e o que isso ajuda, o que isso atrapalha, qual é a responsabilidade que você tem com isso. Então, atrapalhar eu acho que não, porque a gente é muito profissional, né? Tanto o Johnny é muito técnico, quanto eu sou uma pessoa muito técnica, e a gente respeita essa hierarquia. Eu acho isso muito importante, né? A minha admiração por ele é por ele ser uma pessoa tão ética, séria, e eu sempre falo pra ele, né? Até aqui, Johnny, eu vou estar com você enquanto eu ver essa lisura, né, nas suas palavras e no seu trabalho. Então isso, você tá com alguém que você se anima a caminhar junto, isso é muito bacana. E para as pessoas que me conhecem em profundidade, que são muitas pessoas que conhecem a minha vida e conhecem a minha trajetória, porque na realidade, eu não sei se você sabe, mas eu e meu esposo, a gente desenvolveu um trabalho lutando pelas famílias em Nova Friburgo há 28 anos, ministrando para casais e crendo na instituição chamada família. Então a gente tem essa coisa no nosso coração em comum, de fazer o bem, de ver as coisas avançar e de principalmente fazer uma política séria, uma política sem corrupção, uma política trabalhando com transparência. Então essa é o que motiva, o maior motivo, né, de eu estar sentada aqui conversando com você hoje e ter aceitado o convite do prefeito Johnny Maico para vir como candidata a vereadora, é a intenção de fazer uma política diferente. Fazer algo diferente. Eu sei que às vezes a gente nada na contramão, né? A gente anda na contramão, mas é isso que eu desejo fazer algo para a população de verdade, conversar com as pessoas, a gente poder ouvir mais e a gente ter uma Câmara que a gente se orgulha, né? Então é isso que eu quero viver nesses últimos momentos aí, desse tempo, nessa geração que a gente está passando.
Para que a gente possa fechar, eu quero te agradecer muito. Esse tempo foi muito rico. Quero agradecer você também que assistiu. E quero que você faça as últimas considerações, Andréia. Por que ou para que as pessoas deveriam? O que eu quero que você diga? Eu quero que você diga o que justifica o voto seria Andréia. Por que votar em você? Por favor. Então, você deve votar em mim porque eu sou uma pessoa extremamente ética, uma pessoa com princípios cristãos e uma pessoa que não vai mentir para você. A gente vai falar o que é verdade. Aquilo que é possível fazer, nós vamos falar, é possível. O que não for possível, não é possível. Então, a gente vai estar trabalhando na Câmara aí, não só pelas mulheres, mas por toda a população de Nova Friburgo. E principalmente porque nós amamos a nossa cidade. Eu nasci aqui, me criei aqui, trouxe a minha profissão para cá, os meus filhos moram aqui, a minha neta mora aqui, então a gente quer uma cidade que a gente se orgulhe, que é a Nova Friburgo. Muito obrigado. A gente termina aqui mais um podcast Conversa com André.